Olá, esse vídeo tem a finalidade de continuar o assunto de trabalho da força elétrica. E como eu estava falando no último vídeo, a gente chega à conclusão de que o trabalho ele independe do caminho seguido pela carga na hora de fazer um deslocamento de um ponto A para um ponto B. Então, como a gente estava vendo aqui na figura, a carga sai do ponto A e vai para o ponto B, não importa se ela vai direto, seguindo essa linha reta na mesma direção do campo, ou se ela vai seguindo o caminho ACB, aqui por cima. A gente viu que o deslocamento feito, a componente do deslocamento que é perpendicular, ou seja, que forma um ângulo de 90 graus com o campo, ele vai acabar provocando um trabalho nulo. E aí tudo que resta é o deslocamento na mesma direção do campo. Ou seja, em resumo, a gente tem que o trabalho no campo elétrico uniforme, ele independe do caminho que você toma para fazer o deslocamento. Lembrando que o trabalho vai ser dado por uma relação semelhante a essa, só que vetorial, que é força vezes o deslocamento. No final do último vídeo, nós estávamos trabalhando essa relação e fizemos a seguinte observação. Nós já sabemos que o trabalho ele vai ser igual a carga vezes o campo vezes o deslocamento D. Conforme nós temos aqui na nossa equação. Então, esse é o trabalho para ir do ponto A para o ponto B. Se eu pego e passo a carga dividindo o trabalho, ou seja, se eu calculo o trabalho por unidade de carga, o que a gente vai ter é campo vezes o deslocamento. E essa grandeza, campo vezes o deslocamento, ela vai depender, que é justamente o trabalho por unidade de carga, ela vai depender única e exclusivamente do valor do campo vezes o deslocamento no ponto A, menos o campo vezes o deslocamento no ponto B. Então ela só vai depender do valor disso aqui nos extremos, no início e no fim do deslocamento. E é essa grandeza de campo vezes deslocamento que a gente chama de V, que é o potencial elétrico. Assim, a gente vai ter essa relação, que o trabalho da força elétrica para sair do ponto A e ir para o ponto B vai ser igual ao potencial no ponto A menos o potencial no ponto B. Na verdade, essa grandeza aqui é chamada de U, né, pessoal? E não de V, tá? Então, aqui é igual ao U, que é a energia potencial elétrica.
Então, o trabalho por unidade de carga é VA menos VB, o potencial elétrico no ponto A menos o potencial elétrico no ponto B, que é energia potencial elétrica, e não o potencial elétrico V, como eu tinha colocado antes. Então aí a gente chega no conceito que a gente conhece, que é o conceito de potencial elétrico, e que é o conceito mais prático, né? Também é conhecido como voltagem por conta da unidade, né? A unidade no sistema internacional do potencial elétrico é o volt. Então a gente costuma falar muito em voltagem no nosso dia a dia, 12 volts, 15 volts, 220 volts, alta voltagem, quando a gente vê aquelas imagens de perigo, né, indicando que a voltagem é alta, a gente sabe que tem um risco grande ali. Então, a voltagem que a gente conhece popularmente, ela é justamente o que a gente chama de, na física, de potencial elétrico. E qual a importância prática do trabalho nisso tudo, pessoal? É o seguinte, é que se o trabalho realizado sobre uma carga consegue fazer com que haja uma mudança no potencial elétrico, se eu mudo o potencial elétrico, eu também tenho, ou seja, se eu faço, provoco uma diferença de potencial entre dois pontos e eu tenho uma carga ali naquela região, eu consigo fazer com que ela se desloque. E a gente vai ver lá na frente que carga se deslocando é corrente elétrica, e corrente elétrica é o que faz com que tudo funcione. Então todo aparelho eletrônico funciona, por isso que todo aparelho eletrônico funciona à base de uma diferença de potencial, porque a gente precisa de diferença de potencial para ter corrente elétrica, e aí sim a gente tem o funcionamento dos aparelhos eletrônicos, que são tão importantes no nosso dia a dia. Aqui tem um conceito, uma definiçãozinha de potencial elétrico VA do ponto A em relação ao ponto B, ou seja, VAB é medido pelo trabalho da força elétrica que atua sobre uma carga unitária que, no deslocamento dessa carga desde o ponto A até o ponto B. Então, em resumo, a gente viu que o trabalho ele é independente do deslocamento, que existe uma relação entre trabalho e potencial elétrico, e trabalho e energia potencial elétrica. A gente vai agora começar a fazer a aplicação desses conceitos, e para a gente poder firmar isso e aí passar para o potencial elétrico e energia potencial elétrica de uma carga pontiforme. Aqui então a P44 diz assim: no campo elétrico leva-se uma carga pontiforme que, com esse valor 5 vezes 10 a menos 6 coulombs, de um ponto A até um ponto B. O trabalho da força elétrica é de menos 10 a menos 4 joules. Qual é a DDP entre os pontos A e B? Então a gente tem aqui o primeiro caso de trabalho negativo, né? Logo no nosso primeiro caso, um trabalho negativo. Se o trabalho é negativo, quer dizer o quê? Que a força que está realizando esse trabalho, ela é oposta ao deslocamento. Ou seja, o trabalho está para a direita, a força está para a esquerda, o trabalho está para cima e a força está para baixo. Tá? A carga está indo para a direita e a força está atuando para a esquerda. Funciona como uma força de atrito, como uma força de resistência do ar, né? Quando a gente está se deslocando de bicicleta, de moto, a gente sente uma resistência, uma força empurrando a gente para trás, só que a gente está indo para frente. Então essa força que está atuando para trás, ela realiza um trabalho negativo, ok?
Então, na nossa configuração, a gente já sabe que é uma força que atua na direção oposta ao deslocamento. Ele quer saber qual é a DDP entre os pontos A e B. Bom, se a força aponta para trás e a carga é positiva, eu sei para onde aponta o campo. Tá? O campo vai apontar na direção oposta ao deslocamento. Então, na nossa configuração, o que eu vou ter? Eu terei o ponto A, o ponto B, e eu vou ter a carga indo de A para B. Então, é essa a configuração que a gente tem. A gente tem a carga Q, representada por essa bolinha. Ela está se deslocando, ou seja, está indo de A para B. Ela já está aqui no nosso diagrama, ela está no meio do caminho. Eu tenho um campo elétrico atuando de B para A. Esse campo elétrico ele vai fazer com que a carga diminua sua velocidade ao longo do deslocamento. Então ela está saindo de A e indo para B, mas a velocidade dela vai diminuindo. A gente ainda vai falar um pouco mais sobre isso, essa relação entre velocidade e potencial elétrico, velocidade de campo elétrico em outros exercícios. E então a gente consegue calcular a diferença de potencial, né, que é o que ele está pedindo na questão, que é o que a gente chama de DDP. DDP é diferença de potencial elétrico entre os pontos A e B, através da relação do trabalho, que a gente tem o valor do trabalho, é igual a carga VA menos VB. Então, trabalho, a gente já sabe o valor, 10 a menos 4 é igual a carga, 5 vezes 10 a menos 6, vezes VA menos VB. Então, a gente vai pegar agora 5 vezes 10 a menos 6, vamos passar dividindo. Dez a menos 4 dividido por 5 vezes 10 a menos 6 é igual VA menos VB. Assim, passando 10 a menos 6 para cima, né? Vou fazendo a relação divisão de potência de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes, a gente vai ter o seguinte: 1 dividido por 5, né, que é 1 sobre 5, 0,2, então VA menos VB é igual a 0,2 vezes 10, conservando a base, subtraindo os expoentes, a gente vai ficar com menos 4 mais 6, vai ser 2. A 2, ou seja, nós teremos 20 volts.
20 volts vai ser o nosso valor do potencial elétrico. A gente teria menos 20 volts, né? Por conta do trabalho ser negativo. Isso quer dizer apenas que o potencial no ponto B é maior do que o potencial no ponto A, mas a diferença de potencial sempre tem que dar o mesmo valor, tá? Então, só organizando aqui, a gente vai ficar com menos aqui, né, que eu tinha esquecido de botar. Consequentemente aqui fica negativo, aqui e aqui. A diferença de potencial é de menos 20 volts. Esse é o nosso resultado final.